E eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Eu espero que sim. Que bom! Estamos aqui mais um dias firmes, de pé com o nosso propósito, lendo a Bíblia inteira nesse ano de 2025. Olha, não desanima não. Força, foco e fé no Senhor Jesus e nós vamos conseguir. Deus falou para Josué, quando assumiu o lugar, a missão de Moisés, Deus falou, tende bom ânimo, não te espantes. Porque eu sou contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 9. E essa palavra é para você. Olha, tenha força, foco e fé no Senhor Jesus. Nós vamos conseguir juntos ler a palavra do Senhor. Fácil? Fácil não é. Tudo que exige uma disciplina não é fácil de seguir. Mas a força do Espírito Santo em nossas vidas, a capacidade de Deus, irá sim nos capacitar todos os dias. Estamos aqui, todos os dias não, de segunda a sexta-feira, estamos aqui gravando vídeo novo. Ué, final de semana não tem, André? Você que é novo pode estar perguntando. Não tem. Sábado e domingo não teremos vídeos. Então esse final de semana você aproveita aí para colocar suas leituras em dia. Vem, ainda dá tempo de você entrar nesse propósito anual, lendo a Bíblia inteira nesse ano de 2025. Sem mais delongas, vamos orar para iniciar a nossa leitura. Senhor, meu Deus, meu Pai que está nos céus, eu te agradeço, eu te louvo por esse momento de leitura da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo possa estar conosco todos os dias de nossas vidas, Senhor. E que Ele seja o intérprete da Tua Palavra durante a leitura que fizermos. Que o Senhor continue conosco, em Teu nome. Amém. Bom, o que eu preciso lembrar a vocês? No comecinho, nos meus primeiros vídeos, eu apresentei qual a Bíblia que eu estou fazendo o devocional. E é essa Bíblia aqui. Ela é maravilhosa, é de estudo. Eu aconselho qualquer um a ter essa Bíblia, possuir essa Bíblia, não é para qualquer um não, essa aqui é potente. É uma Bíblia de estudo bem, assim, vamos dizer, bem avançada, bem forte, né, vamos dizer assim. Pelo menos para mim, eu achei, né, não sei, pode ser que futuramente eu conheça outras e vou conhecer outras melhor que essa, mas no momento, essa é a melhor Bíblia de estudo que eu tenho entre as Bíblias que tenho aqui em casa. É na versão NVI, né, nova versão internacional. Então, mesmo que você esteja acompanhando comigo, pode ser que dê uma diferença, né? Pode ser não. Se você tiver com a Almeida corrigida e atualizada, também terá diferença nas leituras, mas é a mesma coisa, é a palavra de Deus, é o mesmo tema, é o mesmo assunto, é a mesma história, tá bom? Eu escolhi fazer com essa por quê? Falta de opção? Não. Tenho ali muitas Almeidas, deve ser corrigida, né? Mas essa daqui traz uma linguagem nova para nós e muitas pessoas, né? Que principalmente novo convertido, conheceu agora o canal, precisa assim estar acompanhando o vídeo, leitura, né? Tem pessoas até que não sabem ler, quer entender mais a Bíblia. Então, conforme a leitura que eu vou fazendo, como essa daqui, tem as palavras mais atualizadas no dia de hoje, então fica de fácil entendimento para estes, tá bom? Então, por isso que eu escolhi essa daqui, essa NVI para os jovens, enfim, vai ajudar muitas pessoas a entenderem melhor a Bíblia durante a leitura que faço. Então, por isso eu escolhi essa e com essa daqui eu vou ficar até o fim para o vídeo, né, a playlist não ficar diferente do comecinho do vídeo, das playlists que já está aqui no canal, tá bom? Então, informações dadas, recados dados, vamos para a nossa leitura, que hoje está nos livros de Êxodo, capítulos 22, 23, 24, Salmos 109, Efésios 6. Vamos trabalhar para Jesus? Então, vamos. Êxodo 22 diz assim: leis acerca da proteção da propriedade. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-la ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio, mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. O ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Se alguém levar seu rebanho para pastar num campo ou numa vinha e soltá-lo, de modo que venha a pastar no campo de outro homem, fará restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha. Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros, e queimar os feixes colhidos ou trigo plantado até a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens, para serem guardados, e estes forem roubados da casa deste, o ladrão, se for encontrado, terá que restituí-los em dobro. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa terá que comparecer perante os juízes, para que se determine se ele não lançou mão dos bens do outro. Sempre que alguém se apossar de boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, mas alguém disser, isto me pertence, as duas partes envolvidas levarão caso aos juízes. Aquele a quem os juízes declararem culpado restituirá o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo seu jumento, ou boi, ou ovelha, ou qualquer outro animal para ser guardado,
e o animal morrer, for ferido ou for levado, sem que ninguém o veja, a questão entre eles será resolvida prestando-se um juramento diante do Senhor de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá que aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Mas se o animal tiver sido roubado do seu próximo, esse terá que fazer restituição ao dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, ele trará como prova o que restou dele e não terá que fazer a restituição. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo animal, ou este for ferido ou morrer na ausência do dono, terá que fazer restituição. Mas se o dono estiver presente, o que tomou emprestado não terá que restituí-lo. Se o animal tiver sido roubado, alugado, o preço do aluguel cobrirá a perda. Leis acerca das responsabilidades sociais. Se um homem seduzir uma virgem, que ainda não tenha compromisso de casamento, e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote, e ela será sua mulher. Mas se o pai recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens. Não deixe viver a feiticeira. Todo aquele que tiver relações sexuais com animal terá que ser executado. Quem oferecer sacrifícios a qualquer outro deuses, e não unicamente ao Senhor, será destruído. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Com grande ira matarei vocês à espada. Suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele. Não emprestem visando o lucro. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu ouvirei, pois sou misericordioso. Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem a autoridade do seu povo. Não retenham as ofertas de suas colheitas. Consagrem-me o primeiro filho de vocês e a primeira cria das vacas, das ovelhas e das cabras. Durante 7 dias, a cria ficará com a mãe, mas no 8º dia, entreguem-me a mim. Vocês serão meu povo santo. Não comam a carne de nenhum animal despedaçado por feras no campo. Joguem-na aos cães. Leis acerca do exercício da justiça. Êxodo capítulo 23. Ninguém faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre no processo. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você viu o jumento de alguém que o odeia caído sob o peso de sua carga, não abandone e procure ajudá-lo. Não perverta o direito dos pobres, nem seus processos. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Leis acerca do sábado. Plantem e colham em sua terra durante 6 anos, mas no 7º deixem-na descansar sem cultivá-la. Assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com seus olivais. Em 6 dias façam os seus trabalhos, mas no 7º não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e o estrangeiro renovem suas forças. Tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei. Não invoquem o nome de outros deuses. Não se ouçam tais nomes dos seus lábios. Leis acerca das grandes festas anuais. 3 vezes por ano vocês me celebrarão festa. Celebrem a festa dos pães sem fermento, e durante 7 dias comam pão sem fermento, quando eu lhes ordenei. Façam isso na época determinada do mês de Abibe, pois nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mão vazia. Celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas. 3 vezes por ano todos os homens devem comparecer diante do Senhor, o soberano. Não ofereça o sangue de um sacrifício feito em minha honra com pão fermentado. A gordura das ovelhas das minhas festas não deverá ser guardada até a manhã seguinte. Tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe. Promessas e advertências sobre a conquista de Canaã. Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los com todo o caminho e fazê-lo
chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhe prestem culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra, nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Mandarei diante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus, os hititas, para expulsá-los de diante de vocês. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Estabelecerei as suas fronteiras, desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, os quais vocês expulsarão de diante de vocês. Não façam aliança com eles, nem os seus deuses. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos seus deuses, aos deuses deles, será uma armadilha para vocês. Capítulo 24. A confirmação da aliança. Depois Deus disse a Moisés: suba um monte para encontrar-se com o Senhor. Você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel, adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, e os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em unissons: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de prata, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo. E eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: esse é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Moisés na presença de Deus. Disse o Senhor a Moisés: suba ao monte, venha até mim e fique aqui. E lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Hur ficaram com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Salmos 109. Para o mestre de música, Salmo davídico. Ó Senhor, a quem louvo? Não fiques indiferente, pois homens ímpios e falsos dizem calúnia contra mim e falam mentiras a meu respeito. Eles me cercaram com palavras carregadas de ódio. Atacaram-me sem motivo. Em troca da minha amizade, eles me acusaram. Mas eu permaneço em oração. Retribuirei o bem com o mal. É o que eles fazem. E a minha amizade com ódio. Designe-se o ímpio para ser seu oponente. À sua direita esteja um acusador. Seja claro culpado no julgamento. E que até a sua oração seja considerada pecado. Seja a sua vida curta e o outro ocupe o seu lugar. Fiquem órfãos os seus filhos e a sua esposa viúva. Vivam seus filhos vagando como mendigos. E saiam rebuscando o pão. Longe de suas casas em ruínas, que um credor se aposse de todos os seus bens. E estranho saqueie o fruto do seu trabalho.
Que ninguém o trate com bondade, nem tenha misericórdia dos seus filhos órfãos. Sejam exterminados seus descendentes e desapareçam com seus nomes na geração seguinte. Que o Senhor se lembre da iniquidade dos seus antepassados e não se apague o pecado de sua mãe. Estejam os seus pecados sempre perante o Senhor. E na terra ninguém jamais se lembre da sua família. Pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade, mas perseguiu até a morte o pobre, o necessitado e o de coração partido. Ele gostava de amaldiçoar. Venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar. Afaste-se dele a bênção. Ele vestia a maldição como uma roupa. Entre ela em seu corpo como água e em seus ossos como um óleo. Envolva-o como um manto e aperte-o sempre como um cinto. Assim retribua ao Senhor os meus acusadores e aos que me caluniam. Mas tu, soberano Senhor, intervém em meu favor por causa do teu nome. Livra-me, pois é sublime o teu amor leal. Sou pobre e necessitado, e no íntimo o meu coração está abatido. Vou definhando como a sombra vespertina. Para longe sou lançado como um gafanhoto. De tanto jejuar, os meus olhos fraquejam. E o meu corpo definha de magreza. Sou objeto de zombaria para os meus acusadores. Longe que me vêm, meneiam a cabeça. Socorro, Senhor, meu Deus. Salva-me pelo teu amor leal. Que eles reconheçam que foi a tua mão. Que foste tu, Senhor, que o fizeste. Eles podem amaldiçoar, tu, porém, me abençoas. Quando atacarem, serão humilhados. Mas o teu servo se alegrará. Sejam os meus acusadores vestidos de desonra. Que a vergonha os cubra como um manto. Em voz alta darei muitas graças ao Senhor. No meio da assembleia eu o louvarei. Pois ele se põe ao lado do pobre para salvá-lo daqueles que o condenam. Efésios, capítulo 6. Deveres de pais e filhos. Filhos, obedeça os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo que te corra bem e você tenha longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Antes criem no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Deveres de escravos e senhores. Escravos, obedeçam os seus senhores. Terrenos com respeitos e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas. A armadura de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer firmes e inabaláveis, depois que terem feito tudo. Continue firme. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Saudações finais. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês, por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com a fé da parte de Deus. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Amém. Amém? Terminadas aqui as nossas leituras de hoje. E semana que vem estaremos aqui,
se Deus nos permitir.